Doenças autoinflamatórias. Eu sou Gleice Clemente, médica reumatologista pediatra. As doenças autoinflamatórias são doenças em que há defeitos, mutações em genes relacionados à imunidade inata, aquela com a qual nós nascemos. E esse defeito leva a episódios de inflamação intensa. Nesse vídeo eu falo sobre as principais doenças autoinflamatórias em crianças e adolescentes e sobre os sinais de alerta para pensarmos nessas doenças. Doenças autoinflamatórias. O que são? Nós estamos acostumados a ouvir falar das doenças autoimunes. São aquelas doenças onde há alterações em genes relacionados à imunidade adaptativa, aquela que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, geralmente, são doenças onde tem elevados níveis de autoanticorpos, né? Então, o sistema de defesa reagindo contra nós mesmos, né? Contra as células do corpo. Um exemplo, a IJ, artrite idiopática juvenil, o lúpus juvenil. Mas e as doenças autoinflamatórias? Essas, na verdade, a gente tem um defeito, uma mutação, geralmente em um gene que está relacionada com a imunidade inata, aquela imunidade natural do indivíduo, aquela com a qual nós nascemos. O que acontece com esses pacientes? Geralmente não tem produção de anticorpo, né? O que ele tem de sintoma? Geralmente são pacientes que têm febre periódica, né? Geralmente essa febre tem associação com outros sintomas, inflamação no olho, dor abdominal, artrite, adenite, inflamação nos gânglios, muitas vezes do pescoço, com períodos assintomáticos, né? Então, o paciente se inflama e tem períodos intercalados assintomáticos, e ele vai se inflamando periodicamente. Tem algumas doenças que cursam com a inflamação crônica, a febre e outros sintomas continuamente, e outras doenças autoinflamatórias que não vêm com febre, mas que têm sintomas de inflamação em outros locais do organismo. Doenças autoinflamatórias febris. A maioria das nossas doenças autoinflamatórias, elas cursam com febre. A principal delas, aqui no nosso meio, é a FAPA, que vem do acrônimo em inglês, febre periódica associada a faringite, adenite, que é a inflamação dos gânglios do pescoço, e a úlceras orais. Geralmente o paciente tem febre de 3 a 7 dias de duração. Essa febre é elevada, acompanhada com um desses sintomas do acrônimo, geralmente faringite e adenite. E essas crises, elas são intercaladas por períodos assintomáticos. E vem essa frequência de crise é de 1 vez a cada 2 meses, até de 2 vezes por mês. Depois da FAPA, nós temos a febre familiar do Mediterrâneo, que é muito comum, é a doença autoinflamatória mais comum na região do Mediterrâneo e nos seus descendentes. A febre familiar do Mediterrâneo se caracteriza pela tríade clássica, que é febre, dor abdominal e artrite. As crises da febre familiar do Mediterrâneo são curtas, de 1 a 3 dias de duração, seguidos também de um longo período de intercrise, onde os pacientes ficam assintomáticos. Depois nós temos o TRAPS, que é a síndrome periódica associada ao receptor do TNF. TNF é uma molécula inflamatória e que esses pacientes se manifestam geralmente com febre, dessa vez com maior duração, aproximadamente 2 semanas, associadas a dor abdominal, muitas vezes mialgia, dor muscular localizada, que sobre essa dor muscular a gente tem uma lesão de pele, conjuntivite e o edema, o inchaço na pálpebra. Temos também a síndrome da hiper-IgD, que se caracteriza por febre, também associada à dor abdominal, a inchaço dos gânglios do pescoço, adenopatia e vômitos. Essas são as síndromes febris periódicas mais comuns na criança e na adolescência. Mas nós temos também as doenças autoinflamatórias febris que não cursam com febre periódica. A febre é contínua, os sintomas de inflamação também são contínuos. Então, como um grande exemplo, nós temos as criopirinopatias, que engloba 3 doenças. Essas doenças têm manifestações variáveis, a gravidade da doença também é variável, mas que tem em comum alteração articular,
a febre, que é contínua, e a lesão cutânea por todo o corpo, que é bem característica, né? Então, essas são as principais doenças autoinflamatórias, né, presentes em crianças e adolescentes, mas dentre uma infinidade de doenças autoinflamatórias que estão sendo cada vez mais conhecidas. Doenças autoinflamatórias não febris. Nós temos também, então, as doenças autoinflamatórias que não cursam com febre, mas que têm inflamação em várias partes do corpo. Um grande exemplo das doenças autoinflamatórias não febris é a CNO, que é a osteomielite crônica não bacteriana, que está sendo cada vez mais reconhecida nos últimos anos. Então, a CNO ela é caracterizada por inflamação óssea, inflamação onde não tem infecção no osso, é só inflamação, uma inflamação crônica, que muitas vezes é recorrente. Os pacientes com CNO, eles têm dor no local onde tem o osso inflamado e muitas vezes tem edema, tem inchaço nessa localização. Uma outra doença que não cursa com febre, outra doença autoinflamatória, é a AGP, que é a artrite granulomatosa pediátrica, conhecida também como a síndrome de Blau ou a sarcoidose de início precoce. Ela é caracterizada pela tríade clínica, que é de artrite, dermatite, lesão de pele e uveíte, que é inflamação ocular. Mas nós temos uma infinidade de outras doenças menos comuns, né, que não cursam com febre de doenças autoinflamatórias, mas que geralmente vêm com lesão óssea e lesão cutânea. Como suspeitar de uma doença autoinflamatória? Bem, as doenças autoinflamatórias, elas são raras, mas elas precisam ser lembradas em determinadas situações para que não haja um atraso no diagnóstico. Então, vou falar alguns sinais de alerta, né, para que a gente suspeite de uma doença autoinflamatória e encaminhe para o especialista. Então, são aqueles pacientes com quadros recorrentes de febre ou outros sintomas, com duração aí de pelo menos 6 meses, ou uma febre muito prolongada, que não se sabe a causa. Aquelas febres recorrentes, né, que tem um início abrupto e um término abrupto. A recorrência é exatamente igual, né? Então, sintomas exatamente iguais durante as crises. O período assintomático, né, intercrítico, completamente assintomático, sem sintomas. Manifestações musculoesqueléticas como artrite, como dor óssea, lesão de pele, dor abdominal, inchaço nos gânglios do pescoço, uveíte, né, presentes nesses episódios. E alteração no laboratório que denote inflamação, né? Então, são marcadores inflamatórios, ou seja, as células do sangue, né? Anemia, leucocitose, plaquetose, aumento de VHS, aumento de PCR no momento da crise, que normaliza nos períodos intercrise, nos períodos assintomáticos. Todos esses são alertas para o diagnóstico de uma doença autoinflamatória. E para finalizar, como é que é feito o diagnóstico da doença autoinflamatória? Algumas dessas doenças, a gente tem um teste genético definido, né? E aí ajuda a definir o diagnóstico. Mas muitas vezes a gente precisa fazer o diagnóstico baseado numa clínica compatível, juntamente com alteração laboratorial, denotando um processo inflamatório contínuo ou periódico, juntamente com a alteração clínica, né? Mas o mais importante é a gente saber reconhecer essas doenças, fazer o diagnóstico mais precoce, encaminhar mais precocemente para o especialista, né? Esse é o nosso grande objetivo, dar o tratamento adequado para esses pacientes o mais precocemente possível para oferecer a eles uma melhor qualidade de vida. Esse é o nosso grande objetivo.